Esta mattina mi sono alzato, oh bella ciao. Fala, meus boss! Belezinha? Veja bem, esse final de semana, eu acho que foi no final de semana, eu fiz uma enquete no meu Instagram perguntando se vocês sabiam, né, se vocês conheciam a história dessa música, Bella Ciao. No Brasil ela ficou muito famosa por conta do MC MM, o Menor do Mandelão. Tô brincando. Ficou famosa por conta da série, né, A Casa de Papel. Mas essa música, ela é bem mais antiga do que essa série. A real história dessa música, ela é um pouco incerta. Essa música, ela não tem uma história definida. A versão mais aceita da história dessa música, não é que é versão, não quer dizer que é falso não, tá? É versão sim, porque eles tentam trazer da onde que começou essa música, e como ela é uma música antiga, é difícil você conseguir definir com precisão, foi a partir desse momento, foi com esse grupo de pessoas que essa música surgiu. É difícil definir isso, não a história por trás, entendeu? É difícil definir quando foi o exato momento em que as pessoas começaram a cantar essa música. Uma das versões é de um grupo de trabalhadoras, se eu não me engano o nome era Modine, deixa eu dar uma olhadinha aqui, Modine. Eram trabalhadoras rurais que trabalhavam em plantação de arroz, em condições terríveis, ali por volta do século XIX. E era um trabalho muito pesado, muito puxado. Então elas cantavam, né, essa música como forma de resistência, como forma de, né, dar um ânimo para aquele trabalho difícil. Então a ideia dessa música começou mais ou menos desse período. E a letra era diferente. Eu vou ler aqui porque eu não consigo decorar. Eu vou ler aqui uma parte da música, né, que falava bem assim. Já vou ler assim com a tradução. O começo da música, né? Esta mattina, que é esta manhã, eu me levantei, adeus querida. Adeus querida é Bella Ciao. Adeus querida, adeus querida. Aí, pulando um pouco a música, ela continua. Essa é a versão das trabalhadoras aqui da Itália, mais ou menos ali no século XIX. Para trabalhar lá no arrozal. Adeus querida, adeus querida. E entre os insetos e os mosquitos. Adeus querida, adeus querida. Um trabalho pesado que tenho que fazer. O chefe está de pé, com uma vara. Adeus querida, adeus querida. E nós, curvados, a trabalhar. Então, reduzindo, né, relatando a dificuldade que era o trabalho, como era pesado. Então era uma música que denunciava os maus tratos e também denunciava a dificuldade do tempo naquela época, e também pelo ritmo da música, né, pela melodia da música, dava esse ânimo. E o ritmo da música foi mantido nas outras versões, porque essa versão que a gente conhece hoje de Bella Ciao, ela manteve o ritmo, né, a melodia, mas mudou a letra, mudou algumas partes da letra. E aí foi uma música também utilizada na Primeira Guerra Mundial pelos italianos, né, na Primeira Guerra Mundial, e na Segunda Guerra Mundial também. Porém, essa versão que a gente conhece, essa versão do filme, da série, né, Casa de Papel, a versão cantada por eles é essa versão da Segunda Guerra Mundial, né, das grandes guerras, principalmente na Segunda Guerra Mundial, em que a letra muda um pouco, né? Ela começa da mesma forma, esta mattina, né, que é acordei de manhã, mi sono alzato, né, acordei, ou Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, ou seja, querida, adeus querida, manteve o mesmo começo. Porém, ela muda um pouco. Ele fala, do trovato l'invasor. Acordei, né, eu acordei e me deparei com o invasor. O partigiano, leva-me embora. O Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao. E aí ele continua falando, né? E se eu morrer como um partigiano, minha querida, adeus querida, minha querida, adeus querida. E se eu morrer como um partigiano, como resistente, você me deve sepultar. E aí ele vai falar, né? E sepultar-me na montanha, minha querida, adeus querida. E sepultar-me na montanha, sob a sombra de uma flor. Então assim, a letra mudou.
a melodia manteve. Ele contextualizou essa música para a situação, para o momento em que eles estavam vivendo. E que momento é esse? Era um momento onde existia um fascismo muito grande na Itália, onde o nazismo estava dominando praticamente a Europa inteira. Inclusive a Itália sofreu muito com o nazismo, né? Ela lutou ao lado do nazismo por um tempo, mas depois as tropas de Hitler invadiram todo o norte da Itália e, né, prendeu muita gente. Inclusive o exército brasileiro participou da libertação da Itália, é importante dizer isso. E eles cantavam dessa forma, porque eles eram os partigiani, que eram pessoas, eram tropas que lutavam contra o nazismo, né, contra o fascismo, contra essa crueldade que foi instaurada aqui na Itália. Na verdade, que foi instaurada em toda a Europa. E esse grupo, né, os partigiano, era um grupo que tinha como base o comunismo, né, eles eram comunistas, mas não tinham só comunista. Tinha comunista, tinha socialista, tinha anarquista, tinha monarquista, tinha toda essa galera que era contra esse regime que estava sendo instaurado na Itália. Então todo esse grupo, até grupos antagônicos, eles se uniram para poder combater. E a história dessa música, né, pelo menos essa segunda versão da música, quando eles escreveram, eles buscaram não se ater muito à religião, nem a um grupo específico de política. Eles tentaram criar uma canção onde conseguisse abraçar todos os polos políticos que eram contra o nazismo e contra o fascismo, né? Então ela não tem um viés político só comunista, ela não tem um viés político só socialista ou anarquista. Era um grupo, eles tentaram fazer uma letra onde dava essa abertura a todos, né, para poder abraçar a quantidade de pessoas e lutar contra esse mal que estava sendo instaurado aqui na Itália. E uma parte finalzinho da música ela fala bem assim: e esta flor do homem da resistência, que nessa resistência o partigiano, minha querida, adeus, né, bela tchau, bela tchau, bela tchau. E esta flor do homem da resistência que morreu pela liberdade. Então, assim, é uma música, às vezes a gente ouve falar, é uma música comunista, é uma música comunista. Só que a gente tem que tentar se ater ao momento da época, entendeu? A gente tem que buscar sempre focar em qual período está inserido aquele mundo político, aquela situação ou até mesmo a música. Porque a letra, né, a melodia, na verdade a melodia, ela manteve, mas a letra foi alterada, ela se adaptou ao momento. E isso é o bonito da poesia, isso é o bonito da arte, que ela vai se moldando, né, a gente... Como eu ia dizendo, a poesia é isso, ela vai se moldando com a época, ela vai buscando denunciar, na verdade, as situações que estão acontecendo em cada momento e ela consegue se moldar através da época, que é o que aconteceu. A gente tinha um texto para um momento que foi adaptado para um outro momento, a melodia, mas sempre buscando remeter a essa ideia de luta contra uma opressão, uma luta contra um inimigo que escraviza, que maltrata, que machuca. E nesse momento da Segunda Guerra Mundial, né, a luta pela liberdade, a busca pela liberdade, que eles estavam sendo exterminados aqui na Itália. Então, assim, ela tem sim esse viés comunista, a música ela tem esse viés comunista, mas hoje, por conta do mundo, né, a gente está com essa polarização, principalmente no Brasil, a gente fala comunista, inimigo, pô, mata. Não é bem assim. A gente tem que estudar em cada momento o que aconteceu e o porquê que a música é dessa forma, por que ela era cantada, e para isso serve a história, né? Para isso serve a história, para isso serve o estudo. E essa música ela tem essa ideia. Eu não quero entrar na questão se comunismo é bom, se socialismo é bom, se capitalismo, não estou entrando na política por trás disso, porque hoje se eu entro na política de hoje, eu estou dando um peso para essa música que ela não teve quando ela foi cantada, quando ela foi criada. O contexto dessa música, quando ela surgiu, foi para atacar o exército nazista,
para poder criar essa resistência, essa força contra esse opressor, que era o nazismo e o fascismo. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Eu dei uma pesquisada em sites italianos, em sites brasileiros, para poder, né, trazer essa informação. Eu conversei com os italianos aqui, conversei com pessoas que tinham familiares, os partigiani, conversei com pessoas que são contra atualmente o comunismo, né, aqui da Itália. Então assim, eu pensei de falar de uma forma onde eu não colocasse uma carga política dos tempos de hoje, mas me atendo ao fato histórico, real da música. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se não segue, segue e tamo junto.